Graças e paz, irmãos. Graças a Deus, nossas crianças estão de volta à sala de aula, não é? Que maravilha. Graça e paz para você que nos acompanha pela internet também. Graças a Deus por mais esse dia. Que bom estar aqui com você para falarmos mais sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Nesta manhã é uma manhã gloriosa. Eu quero louvar a Deus primeiro e depois agradecer você que está nessa manhã para a gente compartilhar a santa e poderosa palavra de Deus. Antes, vamos fazer o que fez o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que o Senhor venha a tomar o nosso coração nesta manhã, para transformar, para nos encher da alegria do Senhor, aumentar a nossa fé. Esse é o propósito. Eu te convido para nós orarmos agora. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade, tá bom? Senhor, nosso Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia. Te agradecer, Senhor, pela volta das crianças à escola bíblica dominical. Pai, muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor tome o nosso coração nesse lugar pelo teu Espírito, Senhor, e nos domine pela força da tua glória, para que o nosso coração esteja inteiramente no Senhor. Pai querido, nesta noite eu te peço nesta manhã eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, do alto dos céus a tua bondade, Senhor, e cure cada coração nesta manhã, restaure cada vida para o louvor da tua glória, Senhor. Cada coração que está triste, cada vida, Senhor, que está abatida, está sem entender o que está acontecendo, está triste, Senhor, vem com o teu consolo em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa fazer nesse coração a mudança necessária, Senhor. Derrama, Senhor, da tua alegria em cada coração nesta manhã, para o louvor da tua glória, Senhor. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, pode, por favor, abrir a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Efésios, por favor, nós vamos começar lá pelo capítulo 2. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, porque hoje vai ser algo tremendo para a sua vida, você vai sair daqui diferente, porque o propósito é glorificar o nome daquele que faz todas as coisas pela força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Eu anotei aqui algumas coisas e para trazer-nos a lembrança, não é sempre bom trazer-nos a lembrança nesses momentos. Glória a Deus. Amados, vamos falar um pouco sobre as riquezas da graça de Cristo. As riquezas da graça de Cristo Jesus. Esses dias nós temos sido ministrados, né, pelo pastor Rodrigo, sobre as riquezas materiais. Eu quero dizer para você que na graça de Cristo há espaço para tudo isso, para as riquezas materiais e as riquezas espirituais. A graça de Cristo, ela é completa, não falta absolutamente nada. O que falta então, irmão Paulo? Falta nós entendermos essa graça, o poder dessa graça e as riquezas dessa graça. E é exatamente sobre as riquezas espirituais dessa graça que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Quando nós falamos de graça, graça de Cristo,
Na maioria das vezes nós entendemos que a graça de Cristo é algo que está fora de nós, e quando precisamos, quando queremos, vamos até lá e pegamos um pouco. Outras vezes nós entendemos que a graça de Deus, ela está em nós estamos na graça, porém ela não interfere na nossa vida diária, naquilo que fazemos, nas decisões que tomamos. Por isso, nós não entendemos alguns aspectos dessa graça maravilhosa. Mas é importante lembrar, irmãos, que nós estamos envolvidos nesta graça e todas as riquezas da graça de Cristo estão à nossa disposição. Vou repetir para você. Nós estamos nesta graça e todas as riquezas desta graça estão à nossa disposição. E por que estão à nossa disposição todas as riquezas dessa graça? Porque está escrito na palavra de Deus. Por isso eu quero aqui trazer a sua e a minha memória, como diz lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 20, diz assim: isto trarei a lembrança, ou me lembrarei, de quê? De que o Senhor é bom, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a benignidade do Senhor não tem fim. Então eu quero trazer a sua lembrança e a minha, quem é esta maravilhosa graça? Para você sair daqui hoje dizendo assim: eu fui incluído nesta graça por esse Cristo vivo, e eu sei que hoje essas riquezas espirituais estão à minha disposição, porque Ele, o Senhor Jesus, nos presenteou com essa maravilhosa graça. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Então, eu gostaria de ler para você algumas afirmações da palavra de Deus. Por exemplo, Efésios, não precisa abrir aí onde eu vou lendo, nós vamos começar de Efésios capítulo 2. Por exemplo, Efésios capítulo 1 e versículo 7, a palavra de Deus nos afirma que existem grandiosas riquezas na graça de Cristo. Não é uma riqueza, são muitas riquezas nesta graça maravilhosa. Conforme Colossenses capítulo 2 e versículo 3, a palavra de Deus diz assim: que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Veja bem, em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Riquezas escondidas em Cristo Jesus. Quando você vai para Romanos 5:20, a palavra de Deus afirma que a graça de Deus, ela é maior do que todos os pecados. O que diz a palavra? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o texto está dizendo? A graça de Deus é superior a qualquer pecado. O sangue de Cristo Jesus é superior, é mais poderoso, mais glorioso do que qualquer pecado. Por isso, se você é crente, você nasceu de novo, e o diabo tem a mania de colocar o dedo no seu rosto e dizer: você é pecador, diga para ele: sim, mas não esqueça que o sangue de Cristo Jesus apagou todos os meus pecados, e hoje eu sou remido, sou comprado e sou livre por esse Cristo vivo. Aleluia, glória a Deus. Se nós vamos lá para Efésios 2:8, a palavra de Deus diz assim, na verdade é Tito 2:11. Em Tito 2:11 tem uma palavra surpresa para nós. Não sei se você já pensou nisso, mas em Tito 2:11 a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou. A graça maravilhosa de Deus se manifestou.
O apóstolo João e o apóstolo Pedro também diz isso, não é? A vida se manifestou. Nós vimos a vida, nós tocamos na vida, nós ouvimos a vida falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós abraçamos a vida, nós andamos lado a lado com a vida eterna. Lá está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus, por isso que nele você tem acesso às riquezas que estão escondidas, tesouros que só são revelados para o seu povo, para os seus filhos, para a sua igreja. Quando você vai para 1 João 5,12, diz que, 1 João 5,12, diz que a vida de Deus em nós é Jesus Cristo, e ele diz, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Ele é categórico em dizer, ele afirma com todas as letras, se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. E se você não tem o Filho de Deus, você não tem a vida eterna, porque não existe 3 tipos de pessoa no universo, existe apenas 2 tipos de pessoas, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo, aqueles que são de Cristo e os que não são de Cristo. Todavia, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. A porta da misericórdia está aberta, a porta da bondade está aberta, a porta da salvação está aberta, a porta da redenção está aberta, a porta da justificação está aberta, a porta da expiação está aberta, a porta é Cristo, Ele está aí para te salvar. Aleluia! Glória a Deus! A porta é Jesus Cristo. Então, vamos para o nosso texto agora, porque antes de mostrar para você por que hoje você é salvo, remido, comprado e abençoado, eu preciso lembrar quem nós éramos antes. E Efésios capítulo 2 vai nos dizer quem éramos antes. Encontrou aí? Glória a Deus. A palavra de Deus começa dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em algumas traduções, talvez esteja escrito assim, delitos e pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, ele vos vivificou. Ele quem? Jesus Cristo. Aonde nós estávamos, quem éramos? Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Era lá que nós estávamos. Só que aí ele vai dar uma lista do que nós fazíamos quando estávamos lá. Ele vai dizer assim, acompanhe comigo, por favor. A partir do versículo 2, ele vai dizer aqui, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, 2, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, 3, entre os quais todos nós também andávamos, antes andávamos nos desejos da nossa carne. 4, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 5, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo, diga comigo, riquíssimo, riquíssimo, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele vai repetir no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
vos vivificou. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora, vê o 7 comigo. Qual é o objetivo dessas declarações? Por que Deus nos vivificou? Por que Ele nos buscou quando estávamos mortos? Vê o 7 comigo, por favor. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a abundante ou as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Então, irmãos, nós estávamos nessa situação aqui de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 2. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do mundo. Nós vivíamos também segundo o príncipe da potestade do ar, isso é Satanás. Nós vivíamos fazendo a vontade do inimigo. Nós vivíamos também fazendo a vontade da nossa carne. Vivíamos também fazendo as vontades do nosso pensamento, ou seja, nós vivíamos fazendo aquilo que queríamos fazer sem freio. Aquilo que nós sentíamos vontade de fazer, íamos lá e fazíamos, sem se preocupar com os olhos santos do Senhor. O que é isso aqui? Todos esses pecados que são enumerados aqui em Efésios capítulo 2, tudo isso, irmãos, é agressão a Deus. É uma desobediência a Deus. Isso aqui é uma transgressão das leis de Deus. É um insulto para Deus, isso aqui. É uma irreverência a Deus. É um desrespeito a Deus. É uma agressão à santidade de Deus. Um Deus que é santo, 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 santo. Como suporta uma coisa dessa? Nós vivíamos assim. Pois bem, um certo dia, esse Deus resolveu nos resgatar. E pense que por causa dessas desobediências, o texto diz que nós éramos filhos da ira. Ira aqui é ira de Deus, porque Deus é irado contra o pecado. Nós, de tanto afrontar Deus, de tanto desacatar Deus, de desrespeitar Deus, de ir contra a doutrina, a palavra, a santidade de Deus, nascemos em pecados, só éramos filhos da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós, devido à quantidade de pecado que nós cometíamos. Pecado para nós era gostoso, era bom, atraente, cheiroso, bonito. Quando nós cometíamos certos tipos de pecado, a gente se vangloriava. A gente apresentava isso como um troféu no mundo. Por isso, éramos filhos da ira. Agora entenda isso aqui. Quando Jesus Cristo se pôs na brecha para nos salvar, esta ira que era sobre nós, ela foi desviada para Jesus. Presta atenção nisso.
nós estávamos em pecado no mundo, filhos da ira de Deus. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Nós precisávamos agora ser aceito por Deus, mas cheio de pecado, impossível. Alguém precisava satisfazer a ira de Deus para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, para que nós fôssemos aceitos por Deus, porque Deus não nos aceitaria cheio de pecados desse jeito. Por isso, irmãos, quando alguém diz para você assim: vem, Deus aceita você do jeito que você é, isso não é verdade, não está escrito isso. Se tiver escrito, me mostre um texto. Porque se Deus aceitar o homem do jeito que está aqui, ora, Jesus Cristo morreu por quê? Então, se Deus fala assim: não, você vem do jeito que você está, e eu te aceito do jeito que você está, ora, Jesus morreu para quê? Que relevância tem a morte de Jesus, já que Deus, o Pai, vai me aceitar do jeito que eu estou, no pecado? Não faz sentido. Então, Deus te aceita do jeito que você está. O teu estado, o meu estado, éramos esse. Então veja, Deus te aceita no estado que você está para mudar a tua história, a partir de Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus, esse quadro vai mudar, não vai permanecer assim, entenda isso. Por isso que é importante você orar pelas pessoas, para que Cristo Jesus chame, traga pelo seu amor, para que o Pai pegue essa pessoa, leve ela a Cristo Jesus, e pelo sangue de Cristo ele seja purificado. Mas do jeito que a pessoa está nessa prática do pecado, Deus não aceita. Tanto que para Deus aceitar, Cristo teve que morrer. O nome disso é propiciação. Você já ouviu falar nessa palavra? Propiciação. Propiciação foi o ato de Cristo Jesus desviar a ira de Deus de nós para ir sobre ele. Propiciação significa o aplacar da ira de Deus por Jesus Cristo. Essa palavra propiciação aparece 5 vezes na Bíblia, 2 no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. Ela aparece em Êxodo, aparece em Números, depois ela aparece em Romanos 3:20, ou é 3:25, não me lembro direito agora, e aparece na primeira carta de Pedro, ou é de João, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 10, depois a gente vê com calma. Essa propiciação é quando Jesus Cristo aplaca a ira de Deus que era sobre nós, e agora Deus, o Pai, despeja toda a sua ira sobre o Filho. Isso é propiciação. A propiciação, ela aplaca a ira de Deus. Ela permite que agora, porque a ira de Deus foi derramada sobre o Filho, a Bíblia diz que Deus esmagou o seu Filho na cruz. A ira de Deus precisa ser aplacada. A ira de Deus precisa ser cessada. A justiça de Deus precisa ser totalmente satisfeita. E não se levanta um homem na terra capaz de aplacar a ira do soberano. Somente Ele, somente Ele, somente Ele foi capaz de aplacar e de cessar a ira do grande Deus. Aquelas dores, chicotadas, soco no rosto, cuspida no rosto,
pregos, nos pés, nas mãos, escárnio, chamado de demônio, príncipe dos demônios. Irmão, quando alguém fala comigo ou com você, esse cara é um endemoniado, dói, não dói? Pois é, Jesus também foi chamado. Quando o pai despeja toda a sua ira sobre o filho, Marcelo, o pai te aceitou agora. Disseu, o pai te aceitou agora. Luiz Carlos, o pai te aceitou. Gilmar, Napoleão, Regina, irmãos, o pai aceitou. Porque a ira, aquela ira terrível, que estava direcionado para nós, ele recebeu do seu corpo. Nós não suportamos nem uma palavra mais agressiva, nós não suportamos. Ele foi moído na cruz. O Senhor Jesus foi moído na cruz. O Pai fez isso. Derramou sobre ele a sua ira. E por isso nós temos acesso ao Senhor. Isso, irmãos. Pode glorificar que Ele é digno. Pode dar glória. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Bem, irmãos, agora você já sabe que a ira de Deus que era sobre nós foi sobre ele. Pois bem, qual é a tua situação e a minha depois desse ponto? É que isso não nos tirou, ou não tirou, não eliminou os nossos pecados. Porque esse ato de propiciação, ele aplacou a ira do soberano. Porém nós continuamos lá, cheios de pecado. Entra então agora um outro aspecto da graça. Eu quero que você aprenda, meu amado. Eu quero que você aprenda isso. Para você ter acesso a essas riquezas dessa graça maravilhosa. Entra em cena, depois disso, depois da propiciação, entra em cena um outro aspecto maravilhoso da graça. O nome dele, expiação. Expiação. Se a propiciação, ela desviou a ira do pai para o filho, a expiação, ela vai tirar de sobre nós a culpa do pecado. Entende? A propiciação aplacou a ira de Deus? Sim. A expiação vai resolver o nosso problema do pecado. O que é a expiação? O sacerdote pega lá um carneiro, um bode, coloca a mão na cabeça dele, isso é lá na lei, transfere os pecados para ele e mata. Era dois, um fica, o outro vai. O que fica aponta para o cordeiro que vai morrer. O que vai aponta para o Cristo que vai morrer fora de Jerusalém, no Calvário. Um bode fica e o outro vai, são os dois. O adventismo diz assim: o bode que fica e morre é Jesus.
O bode que vai, aponta para Satanás, que vai receber a culpa pelo pecado. Não é verdade. Satanás não tem participação na purificação da igreja, porque foi Cristo quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele que recebeu a ira de Deus, foi Ele que fez tudo para que eu e você estivéssemos salvos hoje. Foi Ele, é só Ele, é somente Ele, só Ele, só Ele. Glória a Deus. A expiação, ela vai fazer essa transferência de pecado. Amados, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é coisa para homem como eu, pecador, miserável, está explicando, não. Isso aqui é coisa grande, irmãos. Isso aqui é algo grandioso demais. Você tem noção do que é transferir os seus pecados para um inocente? Você tem noção do que é um inocente que nunca pecou receber as montanhas de pecado dos mais terríveis possíveis que eu e você cometia? Pois a expiação é essa transferência de pecado de mim ou de você para Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Por isso, Jesus teve que morrer. Quando essa transferência de pecado foi feita para Jesus, Jesus se torna maldito. O santo que nunca pecou, o Filho de Deus que é justo, se torna maldito por nós. Ele agora fede as narinas de Deus. Deus agora olha para o seu filho e vê a podridão do pecado sobre ele, sobre aquele homem inocente, santo, que nunca pecou. Então os meus pecados e os seus pecados foram transferidos para Jesus. Isso é expiação, entenda isso. Se a propiciação acalma a ira de Deus sobre nós, a expiação, ela transfere o nosso pecado para Jesus. E agora, esse Filho de Deus, com essa multidão de pecados sobre ele, Deus então agora tem que levar o seu filho para a cruz, esmagar, tem que matar. O salário do pecado é a morte, não tem jeito. Então, meu amado irmão, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, e você levantar os braços e dizer, eu sou livre. Quando você estiver em qualquer lugar e dizer assim, eu posso correr, posso andar, eu sou livre, meu coração está limpo, está puro. Diga assim, Senhor, muito obrigado. Porque sobre o Senhor caiu a imundície dos meus pecados. E por isso eu fui aceito na presença do Todo-Poderoso, porque o Senhor é o caminho. Foi o Senhor que fez isso por mim, não esqueça disso jamais. Jamais esqueça disso. Porque se você esquecer disso, você está sendo ingrato com Ele. Está sendo injusto. Não está valorizando essa graça. Esse sacrifício maravilhoso que Ele fez por mim, por você.
Ele fez porque nos amou. Ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos pecados. E aí o Senhor providenciou essa bendita porta maravilhosa da salvação. Agora, irmão, você está limpo, você está purificado. Nenhuma condenação é sobre a igreja de Deus, porque diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para os que estão nesse Cristo vivo. Agora, irmãos, você está livre. Não existe mais culpa. Se você se sentia culpado, abra mão disso agora. Por maior que seja o seu pecado, o sangue de Jesus é mais poderoso e a graça é maior. Aonde abundou o pecado, superabundou essa graça viva. Você agora é purificado, é livre. Então acontece a terceira maravilha na sua vida. Primeiro, propiciação. A ira de Deus foi aplacada. Segundo, a expiação. Quando o teu pecado e o meu é transferido para Jesus. Agora vem a terceira maravilha de Deus. A justificação. A justificação. Imagine que eu e você estamos diante de um trono excelso e maravilhoso, que com o seu poder repele, mas com a sua graça e o seu amor acolhe. Esse é o trono da graça. É o bema de Deus, no grego parece. Estamos diante dele. Estamos lá, ou estávamos lá, como criminosos, culpados de todos os pecados que cometíamos contra Deus. Estávamos diante de um juiz que não pode ser corrompido. Estávamos diante de um juiz que conhece o fim e o começo das coisas. Estávamos diante de um juiz cujos olhos são como chamas de fogo. Estávamos diante de um juiz que conhece a mim e a você mais do que nós mesmos. Nós estávamos diante de um juiz que pune a injustiça sem misericórdia, porque a palavra diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Nós estávamos diante de um juiz reto em tudo o que faz, de um juiz santo, puro e excelso. Nós estávamos diante de um juiz que não há nele nenhuma mancha sequer, por menor que seja. Não há nenhuma ruga, nenhuma mancha. Ele é incorruptível. Nós estávamos diante de um juiz que não é brincadeira. Ele é puro, ele é santo, ele é reto, ele é perfeito, ele é o Todo-Poderoso e é ele que está diante de ti. É ele que está diante de nós. Então nós estamos lá diante desse juiz. Foram colocados diante de nós os nossos crimes. E não é 2 folhinhas dessa como eu trouxe, não. É várias. A lista é grande. Eu te faço uma pergunta, igreja de Deus. Mediante os nossos pecados e iniquidades, estando nós diante desse juiz, existe alguma possibilidade de nós sermos absolvidos? Pode falar sem medo. Diante dessa multidão de pecados, diante desse juiz justo, existe alguma chance de sermos absolvidos? Com certeza não. Certamente seríamos condenados. Certamente, sem sombra de dúvida. Mas no meio desse julgamento, está A Bíblia diz lá em Apocalipse que os livros foram abertos. Os selos foram entregues. João diz que está vendo toda aquela cena, e ele viu
que aquele livro, ele é tão puro, tão excelso, tão maravilhoso, que não se encontrou, oh, aleluia, aleluia, não se encontrou no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, não se encontrou um ser capaz de abrir aquele livro, de desatar aqueles selos. Não se encontrou nenhum. João entra em desespero, porque ele diz que olha e vê um cordeiro. João olha e vê um cordeiro como um cordeiro que foi morto. Quando João está nesse desespero, se aproxima dele um ancião, que alguns dizem que são um anjo, e diz assim: João, não chora, não chora, porque está aqui o leão da tribo de Judá. Ele, aleluia, ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o livro. O livro só pode ser aberto pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro não pode ser aberto por mais ninguém, porque ninguém recebeu o poder e a autoridade sobre o céu e a terra para tomar em suas mãos todas as riquezas do Pai. A Bíblia diz em Mateus 28:18, a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Agora, você está justificado. No tribunal, o juiz bate o martelo e diz: cancelada a pena, porque esses estão justificados por o que aqui está. E eu quero dizer para você, aqui mesmo, na igreja batista do Parque América, ele está hoje, ele está agora, ele está aqui. Aquele que nos justificou, ele está aqui. Agora, meu amado irmão, toma posse do que eu vou te falar, porque o trabalho que precisava ser feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos salvar, está executado, e você já está justificado. Sobre você não tem mais nenhuma culpa, sobre você e eu não tem mais nenhuma condenação, sobre nós não permeia mais nenhuma ira, sobre nós não existe nenhuma pena. Estamos justificados. Maravilha. Pois bem, agora veja. Uma vez que você e eu fomos justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te convidar para a gente avançar um pouco aqui na leitura de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Opa!
riquezas da graça. Boas obras. Boas obras são riquezas que na graça de Deus você tem acesso. Boas obras. O que são boas obras, irmão Paulo? Boas obras são aquelas obras que são feitas por fé. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. Veja bem, irmãos, tem muita gente que pode estar sentado no sofá da sua sala, da sua casa confortável, e cometendo pecado. Será, irmão Paulo? Sim. O pecado da omissão. Se você pode fazer o bem e sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, comete pecado. As riquezas da graça de Deus, boas obras. Outra riqueza da graça de Deus, paz. Quem pode encher o nosso coração de paz? Quem pode nos dar a paz que precisamos, que tanto desejamos? Quem pode nos encher dessa riqueza maravilhosa? Só Jesus Cristo. Quem pode nos encher da grande alegria? Quem pode derramar a sua alegria em nós? Só Jesus Cristo. Quem pode nos dar a vitória contra o pecado? Só Jesus Cristo. Quem pode nos levar em vitória em meio ao deserto e ser vitorioso? Só Jesus Cristo. Quem pode vivificar o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa família? Só Jesus Cristo. Quem pode nos dar discernimento para, em meio a esse mundo turbulento, nós podermos discernir aquilo que vem de Deus ou aquilo que vem do inimigo para nos enganar? Só Jesus Cristo. Quem pode estender o braço forte e curar a enfermidade? Jesus Cristo. Quem pode tirar o seu filho, a sua filha, daquela situação que você entende que não tem mais jeito? Jesus Cristo pode. Portanto, tome posse dessas riquezas da graça de Deus e entenda que Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais além do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Amados, essas riquezas, elas estão à nossa disposição. Elas estão à nossa disposição. Tome posse disso nesta manhã. Quando o inimigo se aproximar de você para te acusar, porque você cometeu um pecado por acidente, e a Bíblia diz que ele é o nosso acusador, diga para ele: a graça do meu Senhor é maior do que o meu pecado, e o sangue dele é mais poderoso do que a sua acusação. E aí eu quero ensinar uma coisa para os meus irmãos. Veja bem, o nome de Jesus é para curar a enfermidade, expulsar demônios e reverter situações que aos nossos olhos parecem impossível. Esse é o poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus é exclusivamente para purificar os nossos pecados. Não vá querer expulsar demônio em nome do sangue de Jesus, não. É em nome de Jesus. Ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, ressuscita os mortos, reverte situações. No nome! O sangue de Jesus é para purificar os nossos pecados. Lê depois com calma a primeira carta de João, a segunda carta de João, e vai estar escrito lá que se nós estivermos em comunhão, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Portanto,
Saia daqui hoje com essa verdade no seu coração. O sangue é para a purificação dos nossos pecados. O nome de Jesus é poderoso na terra e no céu e debaixo da terra para fazer aquilo que a igreja tem que fazer em nome dele para glorificar o nome do Senhor. Amém? Pois bem, às vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de situação que aos nossos olhos é impossível. Tem coisas que elas escorregam entre os nossos dedos e vão embora. E aos nossos olhos é impossível resolver aquilo. Irmãos, isso é uma coisa inerente ao ser humano. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Foi por causa disso, dessa nossa fraqueza, que Jesus Cristo disse o seguinte, através da boca do apóstolo: quando você está fraco, aí é que você é forte. É um paradoxo. Como? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu vou pedir aqui o pastor Francisco, por gentileza, que eu não lembro onde está esse texto exatamente. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Por quê? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Eu vou lá com você. Vamos lá nela. Nós não podemos deixar de ler esse texto glorioso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né, pastor Francisco? Isso. Então vamos lá. Vamos começar aqui do 9, porque é maravilhoso demais ler esses textos. Diz assim, vamos começar do 9. Diz assim: e disse-me, isso aqui é Paulo dizendo que recebeu de Deus essa palavra. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, eu tenho um problema, irmãos. Quando isso quem me ensinou, quem me deu essas dicas, foi o pastor de Cerro. Ele falou assim: lê a Bíblia devagar, não tenha pressa para ler a palavra, senão você não entende. Então eu tenho um problema, tá? Quando eu começo a ler esses textos devagar, aí a minha mente vai abrindo, e eu tenho dificuldade para sair do texto. Mas eu vou tentar sair aqui, até porque o tempo urge, né? Mas vamos de novo, 12:9. Eu vou detalhando aqui para você entender comigo. Disse-me, a minha graça te basta. Graça é de Deus para nós. Porque o meu poder, a graça é de Deus para nós. O poder também é de Deus para nós. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza nossa. Exatamente para que você nunca possa dizer que você fez, que você foi, que você resolveu alguma coisa. A graça é de Deus e o poder é de Deus. Ele continua dizendo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite quem? O poder de Cristo. Que poder de Cristo é esse? Eu vou citar 3 para você rapidamente. O poder da glória de Cristo, o poder do nome de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo. É o poder de Cristo Jesus que está sobre a igreja,
Por isso é que não combina homem forte, homem que quer ser muita coisa com o evangelho. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem ser demais, Deus mostra que ele é de menos. E aqueles que se humilham perante o Criador, que entende que o poder é dele, que a graça é dele, que a glória é dele, a Bíblia diz, a esse Deus exalta. Porque presta atenção numa coisa, eu vou citar como exemplo, entenda, porque é quem eu conheço, conheço outros, mas não conheço tanto como eu conheço ele. Por exemplo, nós temos aqui o pastor Disseu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele recebeu de Deus a capacitação para ser um pastor. Ele recebeu de Deus, recebeu também autoridade, recebeu também dons espirituais, recebeu essa resiliência. Resiliência é uma propriedade do elástico. O elástico, você estica ele aqui, ó. Quando você solta, ele volta. Isso é resiliência. Porém, eu nunca vi o pastor Disseu usar a autoridade que Deus deu a ele para tripudiar em cima de uma alma sequer. Eu nunca vi. E eu tenho a alegria de dizer, por onde eu passo pregando, que o meu pastor, apesar de ser pastor de um grande ministério, eu sei onde ele mora, tenho o telefone dele, ligo a hora que eu quero, e eu encontro ele aqui na igreja quase todo dia, e se eu ligar para ele, pastor, eu quero falar com o senhor, ele vai dizer, vamos conversar. Todavia, do mesmo jeito que ele abraça o diácono Paulo, ele abraça o pastor, ele abraça o irmão mais simples. Gente, é isso aí. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Se você está nessa brecha, então recebe aí, porque Deus vai te encher de autoridade para tu ser uma bênção na terra. É isso. Entende? O Senhor está procurando homens e mulheres, jovens, adolescentes, que não se aparte da humildade que há em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade de Cristo. A nossa consciência, irmão, está purificada hoje, porque Jesus Cristo fez isso a nosso favor. E as riquezas dessa graça, essas que eu citei para vocês e muito mais, se eu fosse falar de mais riquezas da graça, eu levaria aqui o dia todo. Eu não vou dizer que na próxima oportunidade eu vou falar, porque eu já tenho algo em mente, estou pedindo a Deus que me dê graça. Mas um dia desses eu vou falar sobre serviço. Irmãos, você sabe de onde vem esse negócio de serviço? Só para você ir para casa com um gostinho de quero mais? Serviço foi Deus quem primeiro prestou para nós, para que nós estejamos aqui. O primeiro serviço prestado no universo foi de Deus para nós. O primeiro serviço. Serviço é Deus em ação social na nossa vida. Estou te falando que eu tenho dificuldade de sair do tema. Eu vou voltar. As riquezas da graça de Cristo estão à nossa disposição. E aí, irmãos, são riquezas espirituais e materiais. A graça do Senhor Jesus é o suficiente para tudo isso. Então, a partir de hoje, tenha essa certeza no seu coração. Tome posse disso nesta manhã. Eu, como filho de Deus, tenho acesso a todas as riquezas da graça e tomo posse disso nesta manhã, para a glória de Deus. Amém? Bem, depois dessa palavra,
Eu gostaria de orar um minutinho só com você e o pastor Rodrigo. Já pode chegar, pastor Rodrigo, por favor. O pastor Francisco me deu uma dica bacana, eu quero concluir com você. O versículo 10. Vamos concluir? Vamos sim. Obrigado, pastor. Olha só que maravilha. Pastor Francisco aqui é excelente, né? Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quer tomar posse? Toma posse. Toma posse, vaso. Toma posse dessa palavra, meu amado irmão. Fique de pé e nós vamos orar só para agradecer o Senhor pela sua bondade. Eu queria que você orasse comigo da seguinte maneira: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as riquezas da sua graça e aprenda a tomar posse. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado a Deus por ter falado conosco nessa manhã. A tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que abre os nossos olhos, o nosso entendimento e nos dá direção. Por isso, Senhor, nesta manhã nos abençoa com um entendimento renovado, Senhor, para que nós possamos compreender a grandeza dessa graça maravilhosa, para que nós possamos aprender a tomar posse das riquezas da tua santa e maravilhosa graça. Senhor, tira de nós toda a cegueira, dureza de coração e incredulidade, e derrama, Senhor, pelo teu Espírito, o teu amor, para que nós possamos ser uma bênção no teu reino, para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.